E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Se Liga na Fita. Hoje estamos recebendo aqui a participação aí do Dr. Mauro Roberto Vaz Curvo, juiz da Vara de Trabalho de Colíder. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço aí, em nome da CUFA Colíder, toda a equipe do Se Liga na Fita, por ter aceitado essa participação do Se Liga na Fita. Obrigado, Jotinha. Obrigado a toda a CUFA. Para mim é uma honra poder participar dessa entrevista. Ainda mais, essa é a primeira entrevista, né? Feita pelo programa Se Liga na Fita. Vamos fazer um bate-papo muito legal aqui no Se Liga na Fita. Doutor Mauro, o senhor não se importaria de me falar qual a idade do senhor, a naturalidade? Bom, Jotinha, eu tenho 34 anos, eu nasci em Cuiabá, não apenas nasci, como fui criado em Cuiabá. Eu sou filho de uma família cuiabana, família Vaz Curvo, por parte de pai, e a família Corrêa da Costa, por parte de mãe. Então são duas famílias que estão em Cuiabá há muito tempo, há séculos, para falar a verdade. Tão novo e já numa profissão, digamos que um cara bem puxado, né? Como começou tudo isso? Olha, isso começou praticamente desde a minha adolescência. Eu tinha por objetivo seguir a carreira jurídica, isso muito por conta do meu pai, ele era advogado, hoje ele é defensor público do estado do Mato Grosso, e grande parte da influência dele, eu acabei indo para o caminho do direito. Além disso, grande parte dos meus amigos de infância, de adolescência, os pais deles também são da área jurídica, o que acabou que, para mim, foi um caminho natural ter seguido o caminho do direito. Há quanto tempo o doutor atua nessa área? Eu estou na Justiça do Trabalho desde 2005. Eu, primeiramente, passei no concurso de servidor da Justiça do Trabalho em Cuiabá. Eu comecei na Vara do Trabalho de Cáceres, onde fiquei por cerca de 2 meses. Logo após, eu recebi um convite na época, desembargador Dr. Guilherme Caputo Bastos, que hoje é ministro do TST. Ele me convidou para integrar a sua equipe de gabinete. Após o Dr. Guilherme se tornou ministro, eu permaneci também trabalhando no tribunal com a desembargadora doutora Leila. E após esse período de 6 anos como servidor, em 2011, eu fui aprovado no concurso da magistratura no TRT da 8ª região, que é o TRT que compreende os estados do Pará e do Amapá. E é lá que eu comecei a minha carreira como juiz. Depois, em 2014, eu fui removido para o estado de Goiás, o TRT da 18ª região, onde trabalhei nas cidades de Goiânia e Rio Verde. E em 2015 eu vim para o estado do Mato Grosso, pelo fato de ser mato-grossense, por minha escolha, eu resolvi vir para cá. Em pouco tempo, cerca de 2 meses, eu fui promovido a juiz titular da Vara do Trabalho de Comisa, onde comecei uma nova fase na carreira. Em Comisa fiquei por cerca de 5 meses, quando então, em agosto de 2015, eu fui transferido para a Vara do Trabalho de Colíder, onde estou até o momento. Essa transferência ela ocorre naturalmente? Eles transferem? Ou o doutor que pede assim, por exemplo, eu quero ir para a Colíder? Bom, a transferência depende da concordância do juiz. Ele não pode ser transferido de ofício, salvo em algumas situações excepcionais. Porém, em regra, o tribunal abre a vaga, né, na cidade, na vara do trabalho, e aí o juiz se candidata e dependendo dos critérios de antiguidade e merecimento, o juiz ele é transferido ou não. Doutor Mauro, para quem às vezes não tem o conhecimento da profissão, né, qual a verdadeira função de um juiz de trabalho? A função do juiz de trabalho é resolver conflitos trabalhistas. Essa é a nossa função primordial. O juiz ele não tem a função de fiscalizar, que é, no caso, o papel do Ministério do Trabalho, e nem tem a função de defender trabalhador e nem empresa. A função do juiz é por sinal, é muito importante, muito difícil, que é de pacificar o conflito havido entre as partes, entre a empresa e entre o empregado. O juiz vai lá para resolver essa questão, né? Ele vai resolver a questão. Inicialmente, ele tenta que as partes cheguem a um acordo. Se as partes não chegarem a um acordo, o processo vai para a sentença e aí o juiz
julga com base na lei e na Constituição Federal e determina e julga quem teve a razão no processo. As pessoas acreditam que a Justiça do Trabalho é uma justiça que foi criada para defender o trabalhador. Essa não é a função. Quem defende o trabalhador é o advogado, o sindicato profissional, o sindicato do trabalhador, e não o juiz. O juiz tem apenas a função de aplicar a lei, a Constituição e buscar essa pacificação. Contudo, uma coisa é importante dizer, a lei trabalhista, ela tem por objetivo favorecer o trabalhador. Ou seja, então se o juiz aplica a lei, como ela deve ser aplicada, normalmente o trabalhador ele chega a ser favorecido, mas isso tudo com base na lei e na Constituição. Doutor Mauro, quando o senhor chegou em Colíder, que impressão o senhor teve da cidade? Ou por causa dessa profissão, todas as cidades assim, o senhor se tornam quase iguais? Bom, todas as cidades que eu já trabalhei são cidades especiais para mim. Seja ela Belém, Paraupebas, Rio Verde, Goiânia, Comisa, Cuiabá e agora Colíder. Em todas elas eu fui muito bem recebido, eu desempenhei com muito afinco a minha função. Porém tem algumas, como Colíder e o próprio Comisa também, eu tenho grande carinho por essas duas cidades. Uma vez que nessas duas cidades eu consegui desempenhar trabalhos sociais, algo que eu já queria desempenhar há muito tempo, porém nos outros estados eu não conseguia, até porque lá eu trabalhava como juiz substituto, enquanto nessas outras duas cidades eu fui juiz titular, o que me permite ter uma maior autonomia em desempenhar meu trabalho. Então, em razão desses trabalhos sociais, junto com a CUFA, junto com a Guarda Mirim, com a Casa dos Peregrinos e demais outras entidades, isso fez com que eu tivesse um carinho ainda muito mais especial para Colíder. E aqui em Colíder eu fui muito bem recebido por todos. Desde o primeiro momento, a cidade me acolheu. Eu sou extremamente agradecido, pretendo ficar aqui por mais tempo. Portanto, e também, além disso, é uma cidade extremamente acolhedora, uma cidade que desenvolve trabalhos sociais. Eu vejo aqui um grau de solidariedade entre as pessoas da cidade, né? Um grau de solidariedade que eu ainda não vi em outros lugares. Como são os trabalhos aqui em Colíder, visando, né, na diferença aí das outros municípios maiores, outras cidades? Olha, existe uma grande diferença de cidade para cidade, o que é muito importante porque engrandece ainda mais a carreira do juiz e permite que ele tenha acesso às novas, diversas formas de trabalho à vida em cada cidade, né? Bom, em Paraupebas, por exemplo, eu desempenhei trabalhos totalmente diferentes daqui. Eram trabalhos relacionados, quase todos os processos eram relacionados com a Vale do Rio Doce, com exploração de minério de ferro, o que era uma situação econômica e social totalmente diferente da de Colíder. Já em Goiás, em Goiânia, os trabalhos eram mais relacionados a questões comerciais, alguns até envolvendo dupla sertaneja. Já tive situações em que tive que analisar processos envolvendo alguns até famosos. Em Rio Verde, talvez seja a cidade que mais se pareceu um pouco com Colíder. A principal demanda lá era do frigorífico BRF, o que é muito semelhante com a Colíder por causa do frigorífico existente aqui na cidade. Além disso, outras situações que temos trabalhado aqui é em relação à usina, que é uma situação nova, que eu ainda não havia trabalhado antes, e outras relações existentes no comércio entre pequenos empresários e empregados. Muitas vezes ocorrem situações que o que é muito complicado para o juiz é quando o pequeno empresário, muitas vezes, ele é pior financeiramente do que o próprio empregado. Até a gente costuma brincar que é o pobre quanto o miserável. E essas situações são muito complicadas, são até mais difíceis do que quando envolvem grandes empresas. Porque quando envolvem grandes empresas, o juiz pode aplicar a lei fria que a empresa vai ter como bancar esse processo. Porém, em situações como essa, onde há o pobre quanto o miserável, se o juiz muitas vezes aplicar a letra fria da lei, ele acaba gerando repercussões
na empresa e ela muitas vezes tem que até demitir outros funcionários para poder quitar o processo. Então, em algumas situações, em casos semelhantes como esse, acabam exigindo do juiz uma maior flexibilidade e maior sintonia com a sociedade para julgar. Doutor Mauro, o assunto está interessante, aprendemos muito, né? Tem muita coisa que foi citada aí que a gente não sabia, até eu mesmo não sabia. E eu gostaria de já estar aí encerrando o programa e convidando o senhor para que a gente possa dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Jotinha, e estou à disposição de vocês para conversarmos mais sobre a justiça do trabalho e a região aqui de Toledo. Muito bem, tá aí o programa Se Liga na Fita, em breve com mais uma edição com o Dr. Mauro, para a gente dar continuidade a esse assunto. Se você gostou do nosso bate-papo, clique aqui no link abaixo, dê um ok pra gente e inscreva-se no nosso canal. Seja bem-vindo ao Se Liga na Fita.